Glória a Deus. Vire para 3 pessoas e diga: milagres no deserto. Fala para 2 ou 3 pessoas: milagres no deserto. Amém? Você crê nisso? Você quer que o milagre vai acontecer no deserto? Então tome seu assento. Amém? Glórias a Deus. Se você não pôde estar aqui a semana passada, nós demos início a essa mensagem. Eu quero concluir ela hoje, porque eu acredito que é algo profético, algo que se aplica a mim e à sua vida. Não vai ser uma repetição, vai ser uma continuidade. Quem pode dizer amém por isso? Então diga: milagres no deserto, parte 2. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em primeiro lugar em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 11. Diz assim: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, olha só, guarda disso, guarda, diga comigo, guarda, preste atenção. Depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata, e aumentar o ouro, e aumentar tudo quanto tens. Quem crê nisso, diga amém. Se sorbebeça o teu coração e te esqueças, ou seja, é possível quando você vê a bênção de Deus, o seu coração se afastar daquilo que Deus fez. Enquanto você precisa, enquanto você passa na prova, enquanto você chora, clama, ora, jejua, busca, você está diante do Senhor para que Ele possa fazer algo, mas o Senhor está falando em Deuteronômio, depois de tudo isso, comido, edificado, habitado, multiplicado, aumentado, não se sorbebeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Irmãos, eu quero declarar isso para você já nessa noite. Foi o Senhor que te tirou do Egito. Foi o Senhor que te tirou numa vida no mundo, aprisionado pelas garras de Satanás. No Antigo Testamento, a figura de Faraó. Ele fez você passar pelo deserto para você ser purificado, para você entrar na terra de promessa, na terra prometida. Quem crê nisso hoje, diga amém. Que te guiou por aquele grande e terrível. Ele te guiou, não foi o diabo. Ele te guiou naquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, terra árida, sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra dos rochedos. Que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, a fim de te humilhar, a fim de te provar, e afinal, te fazer o bem. Que não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas. Diga isso comigo: antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus, é que te dá força para adquirires riquezas. Não, faz os. Confirmando a aliança que jurou aos seus pais, como hoje se vê. Agora vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Quem não pôde estar aqui domingo de manhã, domingo passado? Quem estava aqui? Tem gente que não sabe onde estava. Marcos 6, quem achou, diga amém.
Verso 30 diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Nós sabemos que eles tinham ido numa missão, nós sabemos que eles oraram, repreenderam demônios, nós sabemos que eles curaram os enfermos, nós sabemos que eles voltaram tudo empolgado com aquilo que tinha acontecido. E o mais tremendo é esse contraste que eu vejo, que eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque naquele dia foi o dia onde Jesus ficou sabendo da notícia que João Batista havia sido decapitado. Duas notícias, uma que era um relatório maravilhoso da sua viagem missionária, e o outro era um relatório terrível, que o seu primo havia sido decapitado, porque nós temos ouvido, e eu quero enfatizar ainda mais uma vez hoje, irmão, nesses últimos dias, o que o diabo quer é a sua cabeça. Ele não quer que você seja uma voz profética, ele não quer que você prepare o caminho do Senhor, ele não quer que você seja a voz que clama no deserto, mas eu quero declarar nessa noite: a igreja está se levantando em glória, a igreja não vai cair, não vai afundar, não vai parar, ela está se fortalecendo, porque os seus melhores dias estão por vir. Quem crê nisso, diga amém. Em nome de Jesus, receba uma unção hoje, para continuar sendo voz profética onde você estiver. Então diga: eu sou uma voz profética no deserto. Você vê que eles chegam, eles estavam animados, e ele lhes disse: Jesus falou: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Eu fiquei lendo isso essa tarde, mas eu fiquei pensando, ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. No meio do que vai e do que vem, descansa. Não, você não entendeu. Na correria, para tudo, descansa, ouve, come, se alimenta, porque eu tenho mais para você. No meio do deserto, no meio do lugar aonde você é provado, o Senhor prepara para você descanso. No meio de situações onde nós íamos, pessoas iam e vinham porque não sabiam o que fazer. Muitos olhavam para João Batista como um profeta. E agora, o que é que a gente vai fazer? E eu quero declarar isso. No meio daquilo que vai e vem à sua volta, no meio dos problemas que você está enfrentando hoje, no meio daquilo que você já falou até de repente essa semana: estou passando um deserto, meu Deus. Descansa. Vira para alguém e fala: descansa. Jesus falou para eles: o lugar é deserto, vem aqui comigo à parte e descansa. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os a partir, e muitos reconheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. Chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu falei isso e falo mais uma vez: o Senhor não quer que você seja uma presa fácil. O Senhor não quer que você seja desinformado. O Senhor não quer que você fique perdido no meio do deserto. O Senhor não quer que você fique sem saber o que fazer na hora da prova. Irmãos, o que nos deixa preparados é o ensino da palavra de Deus. Ok, 6 pessoas. Aleluia. A palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que vai fazer o caminho se abrir é conforme você aplica a palavra, e Deus vai te dando passos que você deve seguir.
fora da palavra, você continua no deserto, não sai do deserto, não tem provisão, não tem força para continuar, mas o Senhor fala, vem aqui comigo. Ele é a palavra estava falando para os discípulos, eu sei que foi demais a viagem missionária de vocês, mas vem aqui comigo. O que o Senhor está fazendo? Ele está te chamando para ter um particular com Ele no seu deserto. Porque cada um aqui tem um deserto diferente do outro, e o nosso deserto é pior do que qualquer um, porque é o seu deserto. É verdade ou não é? Porque você olha a prova do seu irmão, você fala assim, mas ele não está passando o que eu estou passando. E eu sei, irmão. Todo deserto é um deserto, eu não estou menosprezando o deserto de ninguém aqui. Porque para um, de repente é o desemprego. O outro que está empregado olha e fala assim, porque ele está com problema dentro de casa. Só que o outro que está com problema no trabalho olha para o outro que está com problema de casa e fala, O ponto é que o Senhor, irmãos, Ele vê cada deserto, e Ele vê cada deserto como uma oportunidade de liberar um milagre sobre a sua vida. Cada deserto tem o potencial de trazer crescimento. Cada deserto tem o potencial de você ver a provisão vir de um lugar onde você não imagina. Cada deserto você vê que a nuvem pode seguir de dia, a coluna de fogo pode te seguir de noite. O Senhor vai te aquecer, o Senhor vai trazer refrigério. E quando você tiver sede, a água vai fluir da rocha. Irmãos, a provisão vai vir de um lugar que você não imagina. O descanso vai vir de um lugar que você não imagina. O aquecer vai vir da presença do Senhor Jesus. E se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor nessa noite. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto. Como se ele não soubesse. E o dia já está muito adiantado. Despede-os. Irmãos, eu vejo isso aqui. Os discípulos estavam cansados já. Os discípulos acharam, já curou, já pregou, já ministrou, já ajudou, já está bom. Chega, Senhor. Só que eles não chegaram falando assim. Eu fico pensando que os discípulos estavam com fome, mas se os discípulos falassem, Jesus, a gente está com fome, a gente quer comer. Eles pensaram, Jesus não vai ouvir porque somos discípulos, a gente está chegando ele passa fome, a gente tem que passar também. Ele está aqui orando, ministrando pelo povo. Então, o que eles estavam pensando? Falou, se a gente chegar e falar que é o povo que está com fome, de repente é um jeito de ele mandar o povo embora. Aí eu fico imaginando, quem que fala? Não, você fala. Não, eu não, vai você fala. Não, você fala, Deus, ele já me conhece. Não, vai você, Pedro, é você sempre que fala. Aí Pedro, o portador, o porta-voz. Jesus. E Jesus pregando. Jesus, eu fiquei sabendo. Não a gente. O povo está com fome. Não, a gente está legal, beleza. Mas o povo, olha lá, Senhor, o povo está vendo. Olha aquela moça ali, Senhor, ela está até amarela de fome. Senhor, despede a multidão, para que eles vão e comprem comida para si. Jesus na hora, ele responde, dai-lhes vós de comer. Eu fico imaginando Pedro, vira para alguém e fala, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer. Irmão, 200 denários de pão equivalem a 200 dias de trabalho. Era gente. E ele lhes disse, quantos pães tendes? Diga isso, quantos pães tendes? Eles nem sabiam. Quando eu li isso, irmão, sabe o que eu vejo? Às vezes, na hora que você está passando pelo deserto, você não reconhece que aquilo que você tem serve para alguma coisa. Vou falar de novo. Na hora que você passa pelo deserto, na hora que a temperatura é tão muito quente e muito frio, na hora que você está num lugar como se você estivesse desolado. Essa palavra no deserto, no original, a ideia é como se fosse um marido que mandou a mulher embora e deixou ela sozinha. A ideia do deserto que ele apresenta, irmãos, é um abandono.
O povo não estava entendendo que Jesus vem na hora do seu abandono, na hora que você se sente sozinho, na hora que pode ter uma multidão na sua volta, mas você precisa de uma palavra. É nessa hora que o Senhor vem para te ministrar. E você está aqui hoje para você receber desse maná espiritual. Você não está abandonado. O Senhor cuida sim da sua saúde, Ele cuida da sua alma, Ele cuida dos seus sentimentos, Ele cuida da sua vida financeira, Ele cuida da sua vida familiar, Ele cuida de todas as coisas. Ele não vai te deixar. Hebreus 13:5 diz: I'll never leave you nor forsake you. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Em qualquer circunstância Ele está com você. Never ever. Quem crê nisso hoje? Ele nunca vai te deixar. Os discípulos queriam que ele deixasse. Não, nós não vamos deixar. Nós não vamos abandonar. É nessa hora, é agora. É no momento onde eu poderia estar querendo promover o ministério. Mas eu vejo a necessidade de cada um. Diga comigo isso, ir de ver. Vai atrás, irmão. Vê o que você tem. O mais tremendo é que eles foram ver, e sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Um dos evangelhos registra que era o lanche de um menino. E de ver. Fantástico disso, foi uma ênfase que eu queria trazer, e eu quero falar de novo para você que ainda não ouviu. O milagre estava na mão de quem não foi contado. Cinco 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O milagre não estava na mão do homem que foi contado. O milagre estava na mão do menino que foi contado de uma forma generalizada. Irmãos, o milagre está, preste bem atenção, num lugar talvez que você ainda não contou. Quem pode dizer amém? Na mão do menino. O milagre está naquilo que você não percebeu. O milagre está em você ver naquilo que Deus já fez, nas coisas pequenas. O milagre está em você ver naquilo que você já passou, naquilo que já aconteceu. Quem pode dizer amém por isso? Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentarem todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Quem pode dizer amém por isso? Agora olha só como Jesus é. Eles contaram só os homens, fora mulheres e crianças, que eu já falei, eu acredito que pode ter chegado de 15 a 20 mil pessoas. Mas Jesus se preocupa com o indivíduo, irmãos. A ênfase que eu trouxe semana passada foi essa: que na hora da prova você quer que acontece logo. Na hora da dificuldade você fala: por que Deus não fez ainda? Por que o Senhor está demorando tanto? E uma das razões, eu acredito que continua sendo a mesma, é que o Senhor quer nos ensinar paciência. Porque você fala: Senhor, o Senhor tem que fazer, Pai, é agora, o momento é agora, o milagre é agora, Pai, se o Senhor não fizer, vai piorar. E o Senhor, conta 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senhor, faz logo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, Pai, o Senhor não está vendo. 20, 21, 22, 23, 24, 50. Pode se assentar. Pai, até quando vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Senta. Grupos de 50, grupos de 100. Não dá para você se relacionar com 15 mil pessoas, mas dá para você se relacionar com 50.
Quem pode dizer amém? Então ele quebra aquilo que era uma multidão, como se não tivesse relacionamento um com o outro. E ele fala assim, não. Se vocês entenderem o poder da unidade, o milagre vai acontecer mais rápido. Ok, 8 pessoas. Vou falar para esse lado de cá. Se vocês entenderem que é aquilo que 2 ligarem na terra vai ser ligado no céu. Se vocês entenderem que um de vós perseguirá 1000 e 2 de vós perseguirá 10.000. Se vocês entenderem o poder da unidade, vocês vão olhar e falar, gente, é 50. 100. Porque quanto mais rápido a igreja entender, irmãos, que a casa dividida não subsistirá contra ela mesma. Reino, casa, cidade, família, igreja, não subsiste, mas onde há unidade, os milagres acontecem, e eu quero liberar isso sobre a sua casa. Todo espírito de divisão, todo espírito de separação, todo comentário de divórcio, tudo que você fala que não aguenta mais, em nome de Jesus eu declaro que bata em retirada agora, que a unção do Senhor venha, que o sangue de Jesus te limpe, te purifique de todo pecado, que a unção do Senhor faça trazer junto, como o sangue de Jesus, quando você tem um corte, o que acontece? O sangue sai para coagular, trazer junto. Quem pode dizer amém? Toda divisão, toda separação, toda contenda, todo mal entendido, caia por terra hoje em nome de Jesus. Vira para alguém e fala, você tem valor, irmão. Não importa a sua posição, o seu lugar, o que você faz, aonde você está, da onde você veio, a família que você nasceu, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, ou se você nem conhece o seu pai, você tem valor. Hoje o Senhor quer arrancar essa casca de rejeição que está sobre a sua vida, esse sentimento que tudo errado acontece comigo. Por que que Deus permite isso? Por que que Deus não está fazendo alguma coisa? Ele está fazendo sim, e hoje Ele quer te ajudar. É no seu deserto, Ele fala, vem aqui comigo, vem descansar comigo, porque você está precisando da palavra da vida. Aleluia. Vira para outro irmão e fala, você tem valor, irmão. Grupos de 50, grupos de 100. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu. Tomando 5 pães, levantou os olhos ao céu e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Como que pode, irmãos? No deserto você trabalha mais do que fora do deserto. Quantos aqui querem multiplicação? Irmãos, entenda isso. As coisas não vão estar. A gente fica esperando assim, quando estiver tudo bem eu faço isso. E o Senhor fala, não, você faz isso agora e as coisas vão ficar bem. Vou falar outra vez. Nós, no nosso natural, na nossa razão, a gente fica esperando que tudo esteja de acordo para poder servir, para poder abençoar, para poder fazer visita, para poder fazer alguma coisa, para poder dar uma palavra para alguém, para você poder dar financeiramente, para você investir em missões, para você fazer alguma coisa. O Senhor fala, eu quero que você faça no deserto. É na hora que você acha que não dá, é na hora que você acha que não tem, é na hora que você acha que não vai dar certo. É nessa hora, é nesse momento, é nesse lugar que o Senhor fala, se você coloca à disposição, eu vou multiplicar. O princípio não muda, irmãos. A viúva de Sarepta foi na hora que ela não podia, e ela teve que colocar o profeta em primeiro lugar para ver o milagre da multiplicação. Foi na hora que ela falou, é minha última refeição, eu estou com um plano já, eu vou comer, vou preparar para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. E o profeta fala, você não vai morrer, você vai morrer algum dia, mas não vai ser de fome, porque Deus me mandou aqui. Mas você tem que entender, a multiplicação acontece quando você... A palavra, a revelação da palavra, acontece quando você compartilha o que você tem. Irmãos, Jesus levou eles para o deserto para descansar. Quando eu fiquei lendo isso, Ele levou eles para descansar. E o descanso para eles é fazer a obra. Ai, pastor, não sei como que eu posso orar por cura. A minha mulher está em casa e está doente. Por isso mesmo que você deve orar por cura. Ele pega, ele toma,
Ele toma, Ele abençoa e Ele reparte. Ele toma, Ele abençoa, Ele reparte. Ele toma, Ele abençoa e Ele reparte. Ele toma, Ele abençoa, Ele reparte. Ele pega a sua vida, Ele abençoa a sua vida. Mas a sua vida só vai ser eficiente quando você for quebrado. O ministério só traz cura quando você é quebrado. Eu acho incrível que as pessoas que mais foram usadas por cura ficaram doentes. Na história. Algumas ficaram antes, outras ficaram depois, outras tiveram a vida inteira. O Smith Wigglesworth, a filha dele tinha doenças incuráveis. E ele ressuscitou 17 pessoas no ministério dele, inclusive a mulher dele, 2 vezes. A segunda vez ela acordou e falou assim: bem, chegou a minha hora. Verdade. Kathryn Kuhlman, quando ela passava, a glória de Deus passava no lugar. A história diz que o hotel onde ela ficava, se ela estava andando no segundo andar, quem estava no terceiro andar e no primeiro andar, quando ela andava, eles caíam no poder de Deus. Nós queremos o resultado, mas não queremos passar pelo... Quem está entendendo, diga amém. É na hora que você é quebrado, é na hora que você passa... E, irmãos, a gente não vai ficar patrocinando a dor, esse não é o nosso alvo, mas quantas e quantas vezes eu vejo pregadores ministrando, e quando eu vejo a palavra, que é assim, que você fala assim, meu Deus, ele está sendo quebrado. Porque hoje eu sei que não é aquele cara perfeito, tudo certinho, tudo bonitinho, não, é na hora que você é quebrado. Mas mesmo assim, a despeito de, você fala: o Senhor me chamou para abençoar uma multidão. Irmão, se envolve com a obra de Deus. Mas se envolve, irmãos, no dia a dia. Essa semana mesmo. Eu de tempo em tempo faço isso. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Gosto de semear, não só na obra de Deus, gosto de semear na vida dos irmãos, na vida das pessoas. De tempo em tempo vou no meu guarda-roupa, ok, essa aqui eu já não usei faz 2 ou 3 semanas ou um mês, é hora de semear. Esse é o meu estilo. Aí eu estava com 3 sapatos que eu via que fazia um tempo que eu não usava. O que eu fiz? Novos. Um deles talvez eu usei uma vez. Eu veio no sapateiro, mandei polir, mandei limpar, mandei tirar o cheiro, mandei pintar a sola, deixar. Minha mãe falou: para quê? Eu falei: para abençoar alguém. Quem? Não sei ainda. Aí ontem, que foi um dia difícil para mim particularmente, eu pensei: eu tenho que fazer alguma coisa por alguém hoje. Saí de casa, determinado a orar por uma pessoa. Quando eu chego lá, a pessoa que a gente ia orar não estava na casa que eu fui. Nós tivemos que viajar para um outro lugar. Eu saí meio-dia, voltei, cheguei aqui para o culto, 8 da noite, para orar por uma pessoa. E a pessoa que foi junto comigo, eu olho para o pé dela e falei assim: o seu pé. Ele não entendeu nada, ele falou assim: nós vamos orar por essa pessoa e você pergunta qual que é o tamanho do meu pé. Eu falei: por algum acaso é 42? Ele: como você sabe? Eu falei: Na hora de ir embora, a esposa dele veio junto, despedir. Aí eu falei assim: eu queria te abençoar com sapatos, se incomoda. Aí a esposa: meu Deus, pastor, ele está precisando. Estava no carro já, irmãos. Não é tipo assim, vou mandar para ele amanhã. Não, já estava no carro. Irmão, se prepare para ter algo, para abençoar alguém. Você sabia que aquilo que para os outros, ou melhor, aquilo que para você é sobra, para alguém é um milagre? Aquilo que para você está lá parado, com pó, você não usa, já faz 6 meses, é um milagre de alguém. Eu estou sendo prático aqui, irmãos. Essa é a forma de nós começarmos a ver multiplicação.
Eu ensino isso para os meus filhos. O meu mais novo vai fazer 7, a minha mais velha acabou de fazer 11. Todo ano, tem uma época do ano, eu falo assim, pode passar pelo guarda-roupa, pelos sapatos e pelos brinquedos. E eles já sabem, para semear, né, pai? É. Teve um ano, nós separamos 3 sacos. 3, um para cada um. E sem contar, irmãos, que o guarda-roupa fica também mais... Não deu uma semana. Uma irmã chegou e nos deu 7 sacos. Ser um ponto de distribuição é você entender que Deus vai usar o que você tem, que você acha que é insignificante por causa da multidão. Irmão, se a gente for olhar para a multidão, a gente não faz nada. Se a gente for olhar para o que está acontecendo no Egito, na Síria, irmãos, olha o que está acontecendo na sua vizinhança. Olha o que está acontecendo com o vizinho da esquina. Olha o que está acontecendo com aquela senhora que você via todo dia comprar leite e não está indo mais. Pergunta para ela, por que você não passa mais por aqui? Pode ser que seja, porque ela não tem dinheiro para comprar nem o leite. Quantos querem ver a multiplicação? Começa com aquilo que eu tenho. Começa com aquilo que está na minha mão. Não despreze. Irmãos, o milagre está já na sua mão. Está naquela palavra de encorajamento que você dá para alguém, que você fala assim, não vou nem falar isso para aquela pessoa. E se você tiver fé para falar, porque tem que ter fé para falar, porque parece loucura para o homem, mas quando você fala, a pessoa fala assim, como que você sabia? E ela começa a abrir o coração, e ela começa a chorar, porque você compartilhou algo que você achava que era insignificante. Irmão, eu estou te falando, isso é o cristianismo 1 a 1. O Senhor quer usar aquilo que está na sua mão. Aí você vai ver os 12 cestos cheios que vão sobrar para você, de milagres, em nome de Jesus. Situações, irmãos, de você, que você olha, que você está sendo espremido já. Nunca me esqueço. Uma vez que nós estávamos em New Jersey, não tinha onde ficar. Nós ficamos na casa de um irmão por quase 3 meses. Foi um sábado à noite, estava frio, era inverno. Ele chega para mim pálido. Leif. Eu falei, o que foi? Meu pai está chegando. E eu já entendi, o pai está chegando. Ele só tem meio quarto, não era nem um quarto. Porque a gente fez o quarto, colocou uma estante para dividir como parede. Porque não tinha quarto. Era um meio quarto, assim, meio aberto. Não sei como é que chama no Brasil. E eu entendi tudo, eu falei, quando ele chega. Ele falou, em 2 horas. Eu falei, tudo bem. Fizemos a mala. Não levamos nada, não tinha nada. Eu e Silmara só. Fomos para o carro. A gente não sabia o que fazer, irmão. Quando a gente estava no carro, passa um moço com um negocinho para lavar o vidro. Com fome. Vai vendo. Eu podia pensar assim, Senhor, por que hoje? Senhor, eu não tenho onde dormir. E aparece alguém que quer lavar o meu vidro, que eu não estou nem aí para o meu vidro hoje. Eu baixei o vidro. Não era nem automático ainda, era assim mesmo, manivela. Eu falei, o que foi? Deixa eu lavar seu vidro, moço. E eu pensando, vai nevar. Ele vai lavar, vai congelar. Eu falei, não precisa. Eu quero comer. Eu falei, não precisa. Não, deixa eu lavar, moço, me dá uma moedinha. Eu falei, não, entra no carro. A Silmara olhou para mim assim. Aí ele, como assim, moço? Você não está com fome? Aham. Entra no carro, vamos comer. Aí ele levanta a camisa. Eu não estou armado, moço, olha. Eu falei, nem que tivesse. Aí ele já ficou meio assim. Aí ele, como assim? Eu falei, sou pastor, rapaz. Se eu não acreditasse no meu Deus, você nem entraria no meu carro. Mas eu creio em Deus. E creio que Deus tem um plano na sua vida. E no meu dia hoje, que se eu fosse te contar, mas não contei. Vamos comer. E ele conversando. E ele falando que não tinha onde dormir. E eu pensei,
Cheguei, ele não estava acreditando, irmãos. Compramos o lanche. Eu falei, não, como que você quiser comer, cara? Ele falava, my God. Eu falei, aham. E eu pensando, onde eu vou dormir? Aí ele falou assim, irmãos, isso mexe com as pessoas. Quando você trata elas com dignidade. Ele indo embora, ele falou assim, ora por mim. Aí eu falei, você já tem Jesus no coração? Ele, não. Eu falei, por que você não aceita ele hoje? Você viu como ele cuidou de você? E ele aceitou a Jesus ali, no meu carro. Para ajudar, eu olhei para trás e ele com frio. Falei para a Silmara, pega o cobertor. Ainda levou nosso cobertor. E naquela noite nós tivemos que ir para um motel. Porque não tinha onde ficar. Depois apareceu uma casa, nós fomos numa outra casa, e depois numa outra casa. Irmãos, nunca olhe para alguém pelo que ele tem hoje e elimine o que ele passou para chegar onde ele chegou. Nunca, não, eu não falo isso por nós, eu falo isso porque eu vejo às vezes a pessoa olha para alguém que tem um carro bom e fala assim, tá bem, irmão. Mas eu sei o que é passar por um lugar que ninguém viu, mas quando você chega no lugar, todos veem. Não menospreze, irmãos, a bênção na vida dos seus irmãos, porque pode ser que para uns o processo já está acabando, e para outros pode ser que só está começando. Quem pode dizer amém? Vira para o seu irmão e pergunta para ele, o que você tem na sua mão? Quem pode dizer amém por isso? Ele toma, ele pega, ele abençoa, ele parte. Todos comeram e se fartaram. Os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Obrigou, passai para o outro lado. Diga, passai para o outro lado. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Olha só, irmãos, a sua força diante do público depende do seu particular diante do Senhor. A sua força para ministrar, a sua força, aquilo que aparece aqui, está relacionado àquilo que tem aqui. Você vai ter um impacto assim, quando você colocar isso em primeiro lugar. Não quando você colocar isso em primeiro lugar, mas quando você colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele vai no final do dia, depois de tudo isso, vai passar um tempo na presença de Deus. O seu ministério público depende do seu particular. Quem pode dizer amém? Aquilo que você faz em secreto, aquilo que os outros não estão vendo, aquilo que você faz por disciplina. Sobrevindo à tarde, estava no barco no meio do mar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, 25 a 30 estádios em um dos outros evangelhos, e ele sozinho em terra. Irmãos, olha isso. E vendo-os fatigados a remar. Vendo-os fatigados a remar. Irmão, tem tanta revelação aqui nesse versículo, só nessa parte. Primeiro que eles estavam 25 a 30 estádios. Como que pode Jesus enxergar lá na frente? Não foi o olho físico. Ele viu no espiritual. Olha só, olha só. Eu tenho aqui uma tradução do original. Quer ver? Olha, olha. E vendo-os em dificuldade. Essa palavra dificuldade, eu achei isso sensacional. Olha só se você recebe a revelação. Essa palavra no original significa basanizo. Basanizo. Que vem, olha só a origem da palavra. Testar pela pedra de toque, que é uma pedra silicosa preta usada para testar a pureza do ouro ou prata pela cor da listra que se forma nela e friccioná-la com qualquer dos metais. Segundo, para essa palavra, basanizo. Segundo, questionar através de tortura. Passai para outra margem.
Aí vem o diabo para te atormentar, para ver se você acredita naquilo que Deus falou que vai fazer. Quando o Senhor te dá uma promessa, o diabo vem contra essa promessa, porque ele não quer que você viva aquilo que Deus falou para você fazer. Quantas vezes o Senhor já te falou, faça isso, você vai chegar a tal lugar, eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. O inimigo vem para te torturar naquilo que Deus falou. Agora olha só como é tremendo, de longe o Senhor olha, e Ele contempla, e Ele vê o levante que veio contra a sua vida. Eu quero falar para você agora, irmão, Deus está vendo o que você está passando agora, e nessa noite você veio aqui para receber a força do Senhor, porque o lugar que Ele te mandou, aquilo que Ele te mandou fazer, você vai fazer, você vai chegar até o final, você não vai afundar, você não vai morrer, você não vai parar, porque a palavra dEle é o que te sustenta no meio da tempestade. Olha. Porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, mais ou menos de 3 às 6 da manhã, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Olha aqui, por volta da 4ª vigília da noite, aproximando-se deles, andando por sobre o mar, Irmãos, essa tempestade no original é uma palavrinha que é o nome de um demônio, Abaddon. Olha aqui, fica ligado, olha aqui. Ele libera a palavra. O inimigo tenta torturar a mente, o físico. Eles estavam cansados, eles estavam esgotados, parecia que não iam aguentar. Aí o Senhor fala, você vai vir contra o barco que eu falei para chegar do outro lado. Eu vou andar em cima de você, porque você não vai parar o que eu tenho para fazer na vida deles. Irmãos, ele colide pela violência. Isso é intercessão. Ele vai contra aquilo que se levanta contra você. Hoje o Senhor se levanta contra toda situação que veio para te afrontar, contra todo o vento, contra toda a tempestade, contra tudo isso que falou, vou te matar, é aqui mesmo. Não vai matar coisa nenhuma, porque o meu Deus tem as chaves da morte e do inferno. Ele venceu. No 3º dia a pedra foi rolada e ele está vivo assentado à destra do Pai. O reino dos céus é adquirido por força. O reino dos céus é adquirido por força. Diga, o reino dos céus é adquirido. Mais uma vez, o reino dos céus é adquirido por força. Se o inimigo veio contra você por um caminho, ele vai ter que fugir por 7. Veio por 1 por 7. 7 caminhos vai fugir da tua presença. Por quê? Porque você tem uma palavra para chegar do outro lado. Por quê? Porque foi Jesus que falou. Por quê? Porque você ficou com ele no deserto. Por quê? Porque você alimentou uma multidão com aquilo que você tinha. Por quê? Porque você recolheu os pedaços que sobraram para você ter o que contar lá na frente. Quem pode dizer amém? Eu não sei o que é, irmãos, o levante, mas eu sei que havia alguma coisa tentando impedir você de continuar. Mas o Senhor falou, você vem desse lado, eu vou contra você também. A melhor defesa, irmão, é o ataque. A melhor defesa é você continuar. A melhor defesa é você não parar. O inimigo, ele trabalha em cima de intimidação. Nós vimos aqui essas semanas a depressão de Elias. Intimidação, amanhã eu vou ter a sua cabeça aqui. Eu vou ter o que você fez com os meus profetas. Eu vou fazer com você, Elias. Fez coisa nenhuma, por quê? Porque ele fugiu para salvar a sua vida. Chega a pedir a morte, mas o Senhor ainda não tinha acabado com aquilo que ele tinha que fazer na vida dele. Irmãos, Deus ainda não acabou. Deus ainda não, eu vou além. Para algumas pessoas, Deus ainda nem começou o que ele quer fazer na sua vida. Pare de ficar achando e ficando se isolando, irmãos, e vai para cima. Chega no lugar que Deus te mandou. Essa semana foi uma semana de ver isso. Nem lembro quem conversou comigo.
e falou de um familiar, foi assaltado aqui em São Paulo, foi acho que para Santos ou para Guarujá, comprou uma kitnet, da kitnet comprou mais 2, hoje vive de renda de apartamentos alugados. Você perdeu, veio através de um assalto em São Paulo. O que você está dizendo, pastor? Tem que ser assaltado? Não. Eu estou dizendo, irmãos, que quando o inimigo ataca, o Senhor contra-ataca. Quando o inimigo faz alguma coisa, se você ficar ligado através dessa situação, Deus está te levando para um lugar de provisão sobrenatural. É isso que eu estou dizendo. Falei com uma outra pessoa que tem uma lojinha num lugar, e alguém chegou e quis comprar a esquina inteira, e ele estava ali desde jovem, desde a sua juventude, e aí quando chegou, agora olha só o que acontece. Olha o que acontece. Pedro, eles gritam de medo, não entenderam o que estava acontecendo, porque Jesus vem andando em cima daquilo que queria cobrir. Jesus vem andando em cima daquilo que queria colocar eles para baixo. Jesus vem andando em cima daquilo que queria afundar o barco. Jesus tem autoridade contra essa tormenta que você está passando. Quem pode dizer amém? Gritaram de medo. Jesus fala, sou eu, não tem mais. Agora olha só, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. O desejo dele é, se o Senhor tem autoridade sobre essa tempestade, eu também quero ter autoridade sobre essa tempestade. E o Senhor não fala assim, não, isso é só para mim. Ele fala, pode vir. Irmãos, hoje, entenda isso, o Senhor já te deu, mas Ele está reafirmando, irmãos. Ele te deu autoridade para andar onde Ele anda. Ele te deu autoridade para andar no sobrenatural. Ele te deu autoridade para você ir contra Abaddon, para você ir contra essa tempestade. Irmão, entenda isso, o Senhor te trouxe aqui para você entender. Vai contra. Vai para resolver, não fique enrolando, para de ficar, não, mas Deus vai fazer alguma coisa. Faça o que você pode fazer, e Deus vai fazer o que Ele pode fazer. Decida, tome uma postura diante de Deus, eu vou fazer isso. Pai, eu entrego o meu caminho ao Senhor, e creio que se essa não for a tua vontade, o Senhor vai endireitar as minhas veredas, como diz lá em Provérbios. Quem pode dizer amém? Entregue, irmão. Pedro começou a andar onde Jesus estava andando, e tirando os olhos dele, e colocando os olhos no levante, colocando os olhos na tempestade, colocando os olhos naquele ataque demoníaco, começou a afundar. Irmãos, na hora da prova, na hora do levante, na hora que você vê que é o diabo mesmo, não tire os seus olhos da palavra que te tirou do barco. Vou falar de novo. Não tire os olhos da palavra que te tirou do barco. Foi uma palavra pequena. Vem. Continua olhando para aquilo que Deus falou, não para aquilo que o inimigo quer que você veja. Porque o vento já estava lá, irmãos. Por um momento ele desviou a atenção dele. Foi quando ele começou a afundar. Mas você acha, irmãos? Olha só essa lição que você vê ali. Que Deus ia investir em algo que está afundando. Por isso que a palavra fala só assim, começando a afundar. Ele não terminou afundando. Você até pode ter saído do barco e começou a afundar, mas você vai voltar para o seu barco em segurança. Irmãos. Você até pode ter duvidado por um momento, mas você vai voltar para o seu barco em segurança. Você até pode ter falado, você até pode ter murmurado, você até pode ter duvidado, você até pode falar, ai meu Deus, Senhor, socorre-me. A palavra de Deus diz, imediatamente. Diga isso, imediatamente. Mais uma vez. Ele estendeu a mão. Irmãos, hoje o Senhor estende a mão. Esse pedaço é para aquele que pensa assim, agora já era. Já falei, já murmurei, já pequei com os meus lábios, não tem mais jeito. Esse, eu não sei quem é. Isso é para você agora, irmão.
Para você que estava embaixo do jugo, que por causa daquilo que você fez não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. Socorre-me. Socorre-me. Tem coisas na palavra que eu não sei, passa rápido, a gente perde. Eu penso em Sara, quando o anjo falou assim, a sua mulher, ela estava do lado da tenda, o anjo do lado de fora fala para Abraão assim: daqui a 1 ano, vocês vão ter um filho. Olha só, irmãos. Sara do lado de dentro foi assim. Quando ela vê o anjo fala assim: por que você riu? Aí ela fala assim: eu não ri não. Não acreditou no que o anjo falou, e quando o anjo confronta, ainda mente. E ainda assim gerou. Irmãos, tem coisas que Deus estabelece. Devo falar isso, Senhor? Tem coisas que até se você não crê, Deus vai fazer. Porque é promessa. Eu quero abençoar a tua herança. Senhor, nem herança eu tenho. Não interessa, vai ter. Senhor, mas está ficando... Não interessa, eu já falei que vai ter. Igual o Gideão. Medroso. Pediu sinal. Aí o Senhor ainda fala no final: se você está com medo ainda, vai no arraial do inimigo. Ele não perdeu tempo, ele foi no arraial do inimigo. Estava com medo ainda, irmãos. E o mais tremendo é o quê? O Senhor não queria que ele batalhasse. O Senhor queria só que ele observasse o que ele ia fazer. Irmãos, tem coisas que Deus está preparando para você, que você só vai ver. Mas não adianta você ficar parado, escondido. Você vai ter que estar num lugar para você ver o final da batalha. Quem pode dizer amém? Em último lugar, quando viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Todos estavam aterrorizados. Pedro anda onde ele anda. Pedro afunda, ele socorre. Então subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. E eu termino com o que João fala, João 6:21. Olha só, irmãos. Sou eu, não temais. Verso 20, verso 21. Então eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Quem pode dizer amém por isso? Irmãos, eu questionei isso, olha, anos e anos e anos. Já perguntei para muitos pastores. Semana passada conversei inclusive com um teólogo. Porque era o que eu sempre achava. Inclusive Benny Hinn. Olha só, a lição aqui. Você pode remar a noite toda e não chegar a lugar nenhum. Mas quando Jesus entra no barco, o destino é certo e a viagem é acelerada. Vou falar de novo. Você pode ter remado a noite toda, achando que ia morrer, que ia afundar, que não ia dar certo, tirando a aguinha do seu barco. Não chegou a lugar nenhum. Mas quando Jesus entra no barco, o destino é certo, a viagem é acelerada. A palavra de Deus diz: imediatamente o barco chegou à praia. Irmãos, isso aqui é para quem crê. O barco foi transladado para a praia. Não, você não está entendendo. Imediatamente o barco chegou à praia. Pararam de remar só porque Jesus entrou dentro do barco. Irmãos, você sabe o que é isso? É que nem Filipe ser transladado para um lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quem crê nisso agora? Você pode ter perdido tempo a noite inteira remando e não chegou em lugar nenhum. Jesus, a palavra que falou para você ir para o outro lado, entra dentro do barco e imediatamente, não os 12, o barco inteiro chegou na praia. Quem crê nisso, diga amém. Você recebe essa palavra hoje? Diga comigo mais uma vez: milagres
no deserto. Você que crê, vai se colocando em pé. Vai fechando os seus olhos, vai vendo o seu barco. Feche os seus olhos, porque eu quero que você feche os seus olhos. Vai vendo o seu barco, vai vendo a sua vida, vai vendo o seu casamento, vai vendo a sua vida financeira. Vai vendo onde você está hoje. Vai vendo que foi o Senhor que te trouxe aqui. Vai vendo que nada no Senhor acontece por acaso. Vai vendo que Deus tem um plano para todas as coisas. Vai vendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vai vendo que você está vendo essa mensagem, porque Deus quer falar para você que o milagre vai acontecer no deserto. Que você vai descansar no deserto. Que você vai ver a multiplicação no deserto. Que você vai ver a cura no deserto, que você vai receber a palavra no deserto, para você ir para o outro lado, e você vai chegar do outro lado, porque nem uma tempestade, nem um demônio, nem um levante vai impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, porque a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Agora começa você a guerrear. Começa você a declarar com a sua boca: eu vou chegar do outro lado. Eu não sei qual que é o seu outro lado. Eu vou pagar essas dívidas. Eu vou ser restaurado. Eu vou ser curado. A minha casa vai servir ao Senhor. Os meus filhos vão sair das drogas. A minha filha vai se converter. A minha esposa. Começa a declarar. Qual que é? O que é, irmão? Abre a boca e declara. Declara. Começa a declarar, é você agora, irmão, declara: eu vou chegar, eu vou fazer, eu, em nome de Jesus. O Senhor falou, eu acredito na palavra, eu vou chegar do outro lado, porque foi o Senhor que disse. Não vou morrer, não vou afundar, não vou parar, vou continuar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Agora diga, confesse: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, como igreja, nós tomamos posse dessa palavra, entramos em concordância, ligamos na terra, para que seja ligado nos céus. Não vou afundar, não vou parar, não vou morrer, eu vou continuar, porque a palavra do Senhor é que me justifica. Eu vou chegar do outro lado. Eu verei milagres. Eu verei o teu descanso. Eu verei a tua provisão. Eu verei a tua cura. Eu verei o teu milagre. Porque grande é a jornada ainda. E eu creio no acelerar do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor.